Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Sessão Psicologia e hoje escolhemos um tema bem interessante, aí, bem significativo para o momento. Vamos falar sobre a vida do Chester Bennington, o ex-vocalista do Linkin Park. Eu acho que todo mundo conhece ele. A gente vai tentar falar um pouco sobre como foi a vida do Chester e o que aconteceu com ele. Eu acho que o tema rende muito e é bem legal. E temos um convidado, nosso convidado é o Jonathan. Ele é publicitário e é um dos idealizadores do nosso podcast. Além de tudo, ele ainda é nosso diretor, ele nos ajuda com o roteiro e faz as edições também. Então o Jonathan vai participar hoje e acho que é isso. Oi, pessoal, tudo bem? Bom, como o Kaique disse, hoje a gente vai falar de um tema muito importante, do acontecimento recente que houve com o Chester e que tem muitas características que acabam se repetindo tanto no meio artístico quanto no nosso convívio, no dia a dia. E hoje nós temos a participação especial do Jonathan, a gente quer dar boas-vindas para ele. Bem-vindo, Jonathan. Obrigado pelo convite, Kaique, Carol. Prazer participar aqui do podcast com vocês. Hoje a gente vai falar do Chester, né, que foi um cara muito talentoso, vocalista do Linkin Park, que particularmente foi uma das minhas bandas favoritas na adolescência. Acredito que vocês também, né? Infelizmente acabou se suicidando. E espero contribuir um pouquinho com a discussão. Vou falar mais não sou especialista em psicologia, então vou falar mais do lado artista do Chester, mas espero que seja um bate-papo legal. Muito obrigado pela participação, Jonathan. Como você falou, acho que Linkin Park impactou a vida de muitas pessoas aí e fez grande parte, né, da infância e da adolescência de muitos também. Para a gente iniciar esse debate sobre a vida do Chester, né, acho que dos primeiros grandes impactos que ele teve na vida foi a separação dos seus pais, quando ele era bem jovem, que impactou grandemente essa cisão da família, né? Foi um grande abalo para a vida dele. E outro grande fato, que eu acho que é até mais do que o abuso, foi a questão do abuso sexual que ele sofreu na infância, né? Quando o Chester tinha 7 anos, por volta dos 7 anos, um amigo da família acabou abusando dele sexualmente, e esse abuso durou durante um tempo aí, só que ele acabou não falando durante esse período por medo, até por desconhecimento também do que realmente estava acontecendo ali. Mas com toda certeza, tudo isso que aconteceu teve um grande impacto na vida dele, né? E esse impacto durou a infância, durou a adolescência, enfim, esse impacto durou absolutamente toda a vida dele. E ele levou esses reflexos durante todo o percurso dele, durante toda a história. Eu acho legal que o Chester levou isso para a vida artística dele também. Ele sempre comentou, ele sempre foi defensor da causa de pessoas que sofreram abuso na infância, que elas se manifestassem, porque isso tornou ele parte da pessoa que ele é. Para além do artista, a pessoa que sofreu traumas, a pessoa que teve dificuldade de lidar com outras pessoas, de se relacionar. Ele teve várias dificuldades por conta desse trauma que ele passou na infância, e ele sempre foi um defensor dessa causa, ele sempre levantou essa bandeira de que as pessoas que sofreram algum tipo de abuso também deviam falar sobre, para que não tivesse os mesmos traumas que ele teve. Eu acho que aí tem uma questão de disseminação da informação, né? Realmente que faz muito sentido, porque as coisas que acontecem têm que ser faladas, né? As pessoas têm que entender que isso é uma realidade, que isso acontece e que é importante cada vez mais falar sobre esses assuntos. E pensando também mais dos impactos que o Chester teve durante a vida dele, a questão do abuso de álcool, de drogas, e por conviver também em um meio ali dos artistas que acabam tendo um uso contínuo desse tipo de substância, né? Muitas vezes para poder ter energia para fazer os shows, enfim, por inúmeros motivos, né? Não dá para dar só uma razão. E no caso do Chester, ele já tinha a questão do abuso que sofreu, enfim, das questões da separação da família. Então ele acabou se viciando realmente em questões de uso, né? De álcool principalmente, e de outras drogas na vida dele. E ele acabou. Eu acho que na vida. Desculpa, é que eu acho que na vida dele tudo foi muito intenso, né? Desde a infância, desde a separação dos pais, tudo foi
feito com grande intensidade, por isso que ele acabou abusando de tudo como ele foi abusado, né? Você concorda com isso? Você que é psicólogo aí, que entende um pouco dessas situações? Somos, né? Então faz muito sentido, né? A questão de ele abusar de vícios depois de sofrer um abuso, né? Acho que entra uma questão de deslocamento aí, da questão de mecanismo de defesa da mente dele, né? Só que, enfim, isso não é tão relevante agora, mas eu acho E é que total interessante sentido. vocês levantarem essa questão, né, de abuso na infância e também o abuso de álcool e drogas. A gente vê muitos artistas, isso é um meio comum, na verdade, entre esses muitos artistas, né? Tem o Corey Taylor, que também é um vocalista que surgiu no começo dos anos 2000, ele é o vocalista do Slipknot e do Stone Sour. Ele também já falou que sofreu abuso infantil, né, quando ele era muito jovem. Ele também tem histórico de abuso de álcool e drogas. Na banda dele também tem os membros, né, tem histórico de abuso de álcool e drogas. Inclusive o baixista, que era o Paul Gray, acabou se suicidando também. Então acaba sendo uma coisa meio comum entre esses artistas, que eles sofreram algum trauma, trouxeram um impacto da infância, do começo da juventude deles e trouxeram para a vida adulta de uma forma que eles conseguem se expressar artisticamente ainda, né? A gente vê uma coisa meio que comum. É até estranho quando você compara essas bandas do início dos anos 2000, final dos anos 90, tem muitas coisas muito parecidas, né? Muitos traumas nesses artistas. Não É sei bem se interessante. aí, psicologicamente falando, né, se isso daí tem alguma coisa a ver do jeito que eles se expressam, do jeito que eles agem, mas tem muitas coincidências, podemos dizer assim. Faz total sentido, na verdade, Jonathan. Acho que a questão da dessensibilização, né? Na verdade, não que a pessoa não sinta mais nada, a pessoa sente, né? Só que no meio desse meio que eles vivem, que na verdade a vida de artista deve ser muito complicada, muito conturbada, cheia de causos aí, né? Mas enfim, eu acho que todo esse meio que eles acabam convivendo, com tantas pessoas fazendo esse tipo de coisa, com questões ligadas à depressão, a abuso, a suicídio, eu acho que acaba se tornando uma coisa comum que eles acabam vendo ali, né? Eles estão, de certa forma, como o Jonathan falou, acostumados a lidar com isso, né? E acabam estando nesse meio e tendo os seus impactos, né? Complementando, eu acho que as pessoas elas estão muito. As pessoas são influenciadas pelo meio em que elas estão inseridas, independentemente do meio que seja. Então, isso fica muito evidente quando a pessoa é artista, né? Se ela está no meio artístico, se ela está no meio do rock, por exemplo, que era ali mais ou menos o estilo do Linkin Park, ela vai ser influenciada pelo rock, pelas pessoas que passaram pelo rock, e isso vai desde os primórdios aí das pessoas que tiveram contato com esse estilo musical. E aí o que acontece? Quando você vê a sua história muito parecida com a história do outro, logo você vai querer ter os mesmos destinos deles, né? E aí foi o que aconteceu quando eu acredito, né, que tenha sido muito disso quando ele decidiu cometer o suicídio também, tendo em vista tudo que ele já passou e que ele já viu na trajetória dele dentro da música. Toda certeza. A gente pode levar levar para pegar outra pessoa como repercussão também. O Kurt Cobain, ele chegou a dizer na trajetória dele que a separação dos pais também não foi nada fácil para a sua vida, né? E ele enfrentou vários problemas também, similares até com o do Chester, né? Não iguais, né? Porque cada um tem um problema diferente, uma vida diferente. Mas, enfim. E ele Não, chegou a totalmente. cometer isso em 7 anos, né? Isso, E exatamente. Na biografia do Kurt, ele fala que ele teve uma infância muito boa e dentro do normal, né, que a gente coloca aspas, né, cada um tem o seu normal, mas o que ele fala é que quando os pais dele se separaram, o mundo dele ali acabou, né? Ele era uma criança e viu tudo se desfazendo, então ele teve uma exatamente. guarda meio compartilhada e aí depois ele ficou um tempo com a avó. Então, às vezes, quando ele ficou adolescente, às vezes não tinha onde dormir. E aí acabou tendo envolvimento com drogas, começou a abusar e tudo mais, e sempre também explorando o lado artístico dele, mas também sempre com essa questão da dependência em drogas e álcool, etc. Isso daí acabou acarretando, quando a gente pega algumas letras dele, por exemplo,
relata muito sofrimento, tem uma depressão muito forte, né? Não sei dizer se é uma depressão, na verdade, mas são letras que são deprimidas, podemos dizer assim, né? Ele fala muito de tristeza, fala muito, um pouco da infância, na verdade, relacionamento com os pais, amigos. Inclusive tem uma letra dele que ele, na verdade, o título da música é Eu Me Odeio, Eu Quero Morrer. Então, é muito pesado, né? Ele carrega toda uma bagagem ali que ele acaba extravasando na arte dele, e aí ele veio a cometer suicídio aos 27 anos no ano de 94. E são bandas, E por exemplo, que esse influenciaram o sofrimento também, né? Chester. Exato. Traz uma bagagem de sofrimento bem grande ali. E às vezes, você olhando de fora, você fala, um divórcio é uma coisa meio que comum, né? Não deveria trazer tantos problemas para a vida adulta de uma pessoa, mas ele ainda tinha um olhar de criança sobre esse fato, né? Então aquilo impactou para ele de uma forma muito grande e refletiu o resto da vida dele. E, por exemplo, o Nirvana, né, a banda do Kurt, é uma das influências do Chester. O Chester, quando ele era pequeno, ele queria ser o vocalista do Stone Temple Pilots. Foi uma banda também que, em 2015, o vocalista morreu de overdose. Quando a gente pega o Alice in Chains também, que é uma banda que influenciou o Chester. O vocalista Lane Staley morreu em 2002 também de overdose. Então a gente vê muitas mortes desse meio que ele acabou se envolvendo depois, né? Então, ele cresceu como um fã influenciado, depois ele se envolveu nesse meio, chegou a tocar com a maioria desses caras, e ele viu todos eles morrendo perto dele, ou de uma maneira que ficou muito falada na mídia, por exemplo, como foi o caso do Kurt, etc. Eu acho que o mais É, complicado exatamente, ó, disso todo meio, né? E eu acho que o mais complicado quando a gente fala disso é que se eles se influenciam entre si, imagina o quanto de pessoas que eles não influenciam, quantos outros Chesters cometeram suicídios aí, influenciados também pelas letras das músicas ou pelas histórias de vida. Então eu acho que esse é um ponto muito delicado, principalmente quando é suicídio de uma pessoa famosa. Exatamente. Eu acho que é um tema bem difícil de ser falado, né? Como o Jonathan bem falou aí, ele estava envolvido em um meio ali com pessoas que ele cresceu como influência, né? Sendo influenciado por eles também, como a Carol também citou. E esse impacto que teve na vida dele perdurou durante toda a vida, né? Eu acho que um dos impactos, voltando também em um dos impactos maiores que ele sofreu, foi a morte de um dos seus melhores amigos, né? Que foi o Chris Cornell, que era vocalista do Soundgarden, do Audioslave. Outras duas bandas também bem conhecidas, né? E o Chris Cornell cometeu suicídio também em 2017. E com toda certeza isso foi um grande impacto para o Chester. Tanto é que o Chester tirou a vida no mesmo ano e da mesma forma que o Chris Cornell. Não sei dizer se tem literalmente, tá estritamente ligado uma morte com a outra, só que com certeza o Chester sofreu esse impacto, né? É uma coisa muito grande, né? Você vê um cara como o Chris Cornell, que era um dos ídolos dele, depois se tornou um amigo próximo, e aí ele se mata, e de repente, 2 meses depois, o Chester também vai, da mesma forma, né? Não, sem um olhar profissional, pra gente que é fã, tem muita semelhança, né? Da impressão que realmente, se esse não foi o fator chave, foi um dos fatores mais importantes que levaram o Chester a cometer suicídio. São as influências, uma influência de amigos, influência de músicos, acho que é a influência, eu acho que é o que mais está evidente aí quando a gente fala de suicídio, quando a gente pensa nessas duas pessoas. Eu acho que pra gente sempre pensar, tudo que aconteceu na vida dele, né? Todas as pessoas que ele relacionou, todos os sofrimentos que ele teve durante o seu percurso, tudo isso chegou nesse momento e fez com que ele tirasse a vida. Então, como a gente sempre fala aqui, questões de depressão, de suicídio é sempre multifatorial, né? Existem muitos fatores que fazem com que a pessoa tire a própria vida. Não é uma coisa tão simples, uma coisa de único motivo. É toda uma bagagem, todo um histórico. Inclusive, aí eu acho que é uma coisa interessante até para vocês analisarem, né? Dizem que o Chester estava com a família pouco tempo antes de se matar, né? Ninguém percebeu que ele estava deprimido ou estava triste, alguma coisa assim.
Porque a gente, quando olha de fora, dá a impressão que a pessoa, quando tem depressão, tá triste o tempo inteiro, só chora, não tem ânimo de levantar da cama, né? Pensando nisso tudo, né? As pessoas, é exatamente como o Jonathan falou, né? Nem sempre a pessoa que tem depressão, uma pessoa que tem ideações suicidas, ela está a todo momento triste, a todo momento trancada em um quarto, chorando, sem se relacionar com outras pessoas, comendo muito ou não comendo nada, dormindo muito ou não dormindo, enfim. A depressão ela é muito subjetiva para cada pessoa, né? Ela tem suas características ali, tem os seus sintomas para ser enquadrado como depressão em todos os manuais de doenças mentais aí. Mas, enfim, não é tão simples assim. Não dá pra gente encaixar uma pessoa nessa bolha e pensar que é dessa forma. Então, como o Jonathan falou, o Chester, momentos antes do suicídio, estava com a família. Circularam até várias imagens aí dele sorrindo, super feliz com a família. E as pessoas pensaram, nossa, ele estava tão feliz, como que ele cometeu suicídio, né? Então, ali era, na verdade, era uma questão externa, né? Era só a casca dele. Mas poucas pessoas sabiam como que ele sofria, né? Eu acho que parecia que ele não estava sofrendo mais, mas com toda certeza ele estava cheio de sofrimento ali dentro. Então, ele estava passando por muitas coisas, como em toda a vida dele. Ele passou, né? E nesse momento que ele tirou a própria vida, eu acho que veio a explosão, veio o real boom que fez com que ele tirasse a vida. Eu acho que todo o sofrimento que ele teve sofreu um encontro naquele momento. E falando tecnicamente sobre o suicídio, né? A gente sabe, nós sabemos que o suicídio, na verdade, ele é um escape da dor. A pessoa, ela tá numa dor muito intensa e ela acredita que a única maneira dela sair daquele sofrimento todo é cometendo suicídio. Mas eu acho que cabe a nós aqui espalhar a mensagem de que o suicídio não é a saída, a morte não é a saída. A gente tem que pensar que existem outras formas da gente tentar minimizar a dor. É claro que nós entendemos que cada dor tem a sua intensidade, para cada pessoa ela vem de um jeito, mas a morte ela não é a saída, o suicídio não é a saída. A ideia é tentar ressignificar todo esse sofrimento, né? E deixar ele da forma menos agressiva possível para a existência da pessoa. Exatamente. Então, a gente pensa que a depressão também não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com status, não tem a ver com sucesso, com fama, enfim. Qualquer pessoa pode sofrer de depressão. Qualquer pessoa pode ter ideações suicidas e, infelizmente, chegar a tirar a própria vida. Então, algumas pessoas pensam, né, que só sofre de depressão quem não tem uma vida boa, quem não tem amigos, quem não tem família, enfim. Mas uma pessoa que tem família, tem amigos, tem sucesso, também pode sofrer com depressão, né? A sensação da depressão não tem a ver com dinheiro, com fama, tem a ver com o próprio vazio existencial, né? Então, tudo que aquela pessoa tenha, por mais que sejam coisas materiais e coisas afetivas também, mesmo aquilo não supra esse vazio existencial dessa pessoa. Então, ela acaba sofrendo com depressão e acontecendo várias coisas, né? E volta naquilo do multifatorial, de existirem vários fatores aí que fazem com que essa pessoa sofra. Exatamente. E cabe a nós, como profissionais da saúde mental, deixar aqui algumas dicas para que as pessoas não pensem que o suicídio é a única maneira de escapar da dor e do sofrimento, né? Existem algumas ferramentas que as pessoas conseguem utilizar, como, por exemplo, o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. O número deles é 188 e eles conseguem atender também por chat. Então, se você tiver passando por alguma dificuldade muito grande na sua vida, se você achar que ninguém te entende, que a única forma de você se livrar desse sofrimento é com o suicídio, entre em contato com o CVV, procure a ajuda de um profissional, que sempre existe uma alternativa que não seja a morte. É muito legal você falar isso, que tem um apoio. Inclusive, aí é uma curiosidade minha, existe algum sinal, algum padrão em pessoas que têm ideação suicida? Eu acho que existem. Algumas pessoas dão muitos sinais, né? Tem muita gente que acha que a pessoa que fala que vai cometer suicídio é só frescura, ou tá só chamando atenção, enfim. Até esse chamar atenção já é um indício, já é um sinal, né? Então, se a pessoa tá falando que vai cometer suicídio, se a pessoa começa
a falar muito sobre morte, começa a mostrar que tem sinais de depressão, os mínimos sinais possíveis, né? Até aquele amigo que você sabe que sempre sai com você e do nada, de uma hora para outra, ele para de sair, ou então ele para de comer, ele para de se relacionar com as pessoas, ou então aquele amigo que falando que está com um relacionamento difícil com a família, que ele não aguenta mais aquilo que está acontecendo na vida dele. Mas todos esses pontos, por mais que em alguns momentos sejam mínimos, né? E toda pessoa fala, não aguento mais essa vida, não aguento mais isso. Mas eu acho que E toda a até frequência. aquela frase que a gente escuta aí, que às vezes muitas pessoas não levam a sério, né? Nossa, eu queria dormir para sempre. Eu me sinto muito cansado, eu não tenho vontade de acordar, eu não tenho vontade de fazer nada. Esses também são alguns sinais aí de uma depressão muito grande e que merece e precisa de toda a atenção possível. Exatamente. Eu acho que os pontos são principalmente esses, né? Mas como eu já havia dito também, né? A depressão é muito subjetiva. Cada pessoa vai sofrer de uma forma unicamente, né? Então é difícil conseguir estabelecer um padrão, digamos. Mas existem, como a Carol falou agora também, existem esses pontos que a gente pode prestar atenção, né? Pode ficar Pequenos atento. sinais. Exatamente, pequenos sinais. Então eu acho que é isso, pessoal. A gente tentou conversar um pouco sobre a vida do Chester e todo esse meio que ele viveu. Sabemos que é um assunto bem denso, bem pesado, só que a gente quis deixar essa singela homenagem aí. E acho que é isso, né? Sigam-nos nas nossas redes sociais, no meu Instagram, Kaique Lima Psico. Curtam esse vídeo, comentem, compartilhem com seus amigos. Deixem um comentário aí do que vocês acharam, se vocês gostaram, se não gostaram, sugestões, enfim. Todo tipo de interação é bem-vinda. Eu quero agradecer a participação do Jonathan, que nos ajudou aí nesse bate-papo. Um prazer. Esperamos vê-lo mais vezes por aqui, assim como Eu os espero nossos aparecer mais seguidores. vezes também. O meu Instagram é psico.carolina, com K no início. Entrem em contato aí caso vocês queiram falar sobre alguma coisa também. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Tô como @ojoliveira nas redes. E até a próxima. E aí a gente tem uma novidade também para vocês. Nós fizemos uma página no Instagram, @sessão psicologia. É uma maneira também que a gente conseguir interagir com vocês. E é isso, pessoal. Obrigada. Beijos.